Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Que Tudo prazer paz? contigo nessa noite de hoje para a gente bater um papo sobre como está o nosso Porto de Itajaí, Santa Catarina, um ambiente de prosperidade, de desenvolvimento, de comércio, de indústria, de serviço, dando um exemplo ao Brasil, esse processo que vocês estão passando em Santa Catarina, e o Porto de Itajaí é um dos grandes responsáveis por esse processo. Nessas últimas semanas foram notícias dadas pelo Porto de Itajaí no cenário nacional, começando aí com um número excelente de crescimento no mês de julho, o Complexo de Itajaí, uma grande rede de empresas, de atividades, que alcançou 24% em aumento no número de TEUs. Também tivemos aí um grande crescimento no movimento de toneladas, nós tivemos 13% do aumento de toneladas, e eu queria iniciar a nossa conversa, Marcelo, falando um pouquinho sobre isso, como tu analisa a movimentação do Porto de Itajaí nesse ano de 2020, um ano que se mostrou muito difícil em função da pandemia do coronavírus, e como Itajaí está se vendo nesse momento. Boa noite, que prazer te receber. Convite, obrigado por estar participando nesse sentido. Na verdade, Nascimento, a gente fez todo um planejamento estratégico já há 3 anos atrás. Nós, nos anos 2015, 2016, nós tivemos uma queda muito acentuada de carga, dada a competitividade com os TUPs que estavam se implantando na região, TUP Portonave, TUP Itapoá, e o próprio nível de investimento que o TCP, Terminal de Contêiner de Paranaguá, recebeu. Isso houve uma modificação no cenário comercial de cargas, principalmente no nosso segmento, que é muito carga containerizada, né? Então, foi assim muito profundo todos esses reflexos. Acentuou-se essas nossas dificuldades que nós tivemos a nível de acessibilidade marítima, né? O nosso canal, nós tivemos, por 2 cheias consecutivas, um nível de assoreamento muito grande, e, na sequência, começamos a ter limitações bastante acentuadas na parte de acessibilidade dos navios maiores, principalmente, que começaram a entrar no trade, né? Então, em 2017, quando nas adequações necessárias para que o complexo portuário pudesse voltar a atingir as demandas e dar fluência às exportações, principalmente de Santa Catarina. A gente tem uma representatividade muito grande, mais de 70% do produto industrializado de Santa Catarina sai pelo complexo portuário. Então, a gente tem uma importância socioeconômica para o Estado muito grande. E assim foi feito. Primeiro momento, buscamos a dragagem de readequação da profundidade, depois o realinhamento dos berços para que pudesse atracar esses navios maiores, e, paralelamente, fizemos desenvolvimento todo o projeto da nova bacia de evolução, então, com treinamento, tudo a praticar. Em período adverso, com estrutura adequada, é impressionante, né? Então, mesmo com essas complexidades que se atravessou nesses últimos anos, demonstra o seguinte: há uma retenção de infraestrutura no Brasil fora de série. Então, todas as vezes que a gente oferta isso, o mercado imediatamente responde. Então, eu acho que o que nós estamos colhendo, mesmo numa situação adversa, é essa oferta de infraestrutura que estava, de alguma forma, reprimida, mesmo com essa quantidade de terminais e portos que nós temos em Santa Catarina, em que deu essa possibilidade de nossos empresários e os que nós atendemos na nossa Interlândia
suprirem o mercado através dessa oferta. Como é que vocês estão passando esse momento da pandemia na questão de funcionários, na questão do próprio serviço? Portos no Brasil são atividades que suprir o mercado nacional e também internacional dos nossos produtos, mas tem toda a parte operacional, a parte administrativa do porto, porque eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão funcionando nesse momento da pandemia do coronavírus. Olha, na verdade, é um grande aprendizado para todos nós. Todos os dias a gente está aprendendo alguma condição nova, né? Estamos muito atentos a todas as normativas nacionais e internacionais. Então, desde o primeiro momento, fizemos a aplicabilidade de cada uma delas, né? Com os controles. Introduzimos todas aquelas condições de máscara, luvas, álcool gel, né? Técnicos de enfermagem que cobrem 24 horas por dia. Então, qualquer um dos trabalhadores portuários avulsos, ou com vínculo conosco, ou com os arrendatários, que tenham necessidade de obter uma informação, ou que tenham uma carência, alguma forma que precisa, todos afastados hoje, eles recebem esse cuidado dessa equipe que monitora, que informa, que orienta. Essa mesma equipe também trabalha em parceria com a Secretaria de Saúde do município e do estado. Então, todo caso que porventura possa surgir, nós imediatamente já os afastamos, exames ou de todo o apoio que a família precise. Graças a Deus, o número, efetivamente, em função do contexto, não tem aumentado, temos tido toda a parte de higienização, são feitas palestras com essa equipe que, efetivamente, diuturnamente está trabalhando no porto, de orientação. Ela, a cada dia, informa, orienta, né, cada uma das pessoas de como deve proceder, né, em como elas devem estar. Então, graças a Deus, temos conseguido bom sucesso em relação a isso, da mesma forma que não só os que trabalham no porto, mas os caminhoneiros recebem essa orientação. O Porto de Itajaí também teve uma outra boa notícia, além do número de movimentação, de toneladas, que é a questão de ter chegado ao primeiro lugar no índice de desenvolvimento ambiental apresentado pela ANTAC. Isso deve ter sido motivo de muita comemoração no estado de Santa Catarina, principalmente na prefeitura de Itajaí, porque foi uma competição enorme. Olha, como eu já tenho alguns anos nessa atividade, né, já tive a oportunidade de ter administrado o Porto Itajaí algumas vezes, tive a oportunidade lá no início, nos anos 2000, quando se efetivamente começou-se a exigir dos postos brasileiros o processo de licenciamento, naquele momento a oportunidade de participar de todos os programas de monitoramento ambiental. Naquele momento, para que pudéssemos ter uma efetividade do monitoramento da nossa atividade, fizemos uma parceria com a Universidade do Vale do Itajaí, e que efetivamente vem acompanhando os diversos programas de monitoramento, né, e nos ajudando nessa ação. Eu quero dizer que esses mais de 20 anos que efetivamente esse programa já está em curso, ele nos trouxe muitas felicidades, porque além de fazermos o acompanhamento da parte do monitoramento, o conhecimento científico que nos permitiu divulgar e introduzir na sociedade, nos deu conhecimento sobre o nosso estuário, né? A gente arrecada, a interação porto-cidade, em função da proximidade de sermos um porto municipal, se estreitou a ponto dos nossos planejamentos estratégicos, não? O Plano Mestre, o PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, coincidirem hoje. As leis
né, de regramento bate exatamente com a área do porto organizado, com a área do PDZ. A parte toda de acessibilidade rodoviária ela é estudada amplamente para que a gente possa ter os ramais de acesso da carga ao porto em horários, né? Fizemos todo um planejamento de separação do corpo da cidade, da atividade que nos gera a parte da riqueza, né? Então, aqui em Itajaí, principalmente nas cidades portuárias, mas especificamente nós aqui, definimos até onde o porto poderia crescer, o restante da cidade, o que deveria efetivamente se voltar para o rio, com uma área de ocupação ambiental, né? E mesmo da parte de uso das pessoas. Implantamos uma marina através de um processo cidade, que é através de um processo de arrendamento, né? Parceria com a iniciativa privada, mas que pertence ao porto. Adquirimos uma área que é um promontório bem na Barra, com uma riqueza de flora e fauna muito boa. Então, no lugar de fazer uma compensação ambiental, onde nós pagamos ao órgão ambiental que investe em uma área de preservação fora da cidade, nós criamos dentro da cidade o Parque Natural da Atalaia, onde as pessoas nos seus finais de semana podem fazer trilhas, tem rampas de salto de alta delta, tem toda uma mitigação, né, de aproveitamento de aulas. Nesta área em que efetivamente nós temos a marina, nós também implantamos, através de uma parceria com a municipalidade, a ANE, a Associação Náutica Itajaí, onde as crianças da escola Barcos Optimist. Então, além disso, temos o programa 2 vezes por ano, Abraçando o Rio, toda a comunidade da cidade, através de uma programação, e fazemos uma limpeza do rio, né, das suas margens, num programa muito bonito, onde a gente, infelizmente, a cada ano tira uma tonelada maior de material de rejeitos, mas tem toda uma parte de programação nesse sentido. E temos o porto que a gente chama borda d'água, que é uma vitalização de toda a orla. Então, hoje, esse acompanhamento de bacias até o porto, em que, nesse ano, nós temos implantado um museu de uma das áreas de uma casa histórica que nós tínhamos. A casa foi toda restaurada e estávamos, junto com a Marinha do Brasil, implantando um museu dos portos. Felizmente, por causa do Covid. Então, assim, há uma preocupação muito grande dessa interatividade, de mostrar à cidade a importância dela, mas também desse abraçar, né? Desse respeito, onde nós, por exemplo, temos uma área que nós chamamos de CCP, Centro Comercial Portuário, onde esta área é feito os grandes eventos da cidade, onde todas as têm a preocupação de criar o desenvolvimento, mas também dar à cidade, através de projetos sociais, né, e de parcerias ambientais, essa situação. Então, nos gratifica muito ver que todos esses programas que a gente realiza, não só na mitigação e acompanhamento na área ambiental, mas também na parte social, né, TAC, através desse reconhecimento do índice, né, que nós conseguimos um índice bem grande, 90, quase 100% de atendimento às suas normativas, nos gratifica o trabalho desse crescimento sustentável que estamos tentando implantar. Eu posso dar um testemunho de dizer que Itajaí mudou muito, principalmente nos últimos 10 anos. Eu devo ter passado 10 anos sem ir a Itajaí e Navegantes, e eu pude perceber uma mudança significativa no comportamento da cidade, no olhar da cidade e no carinho da cidade com o complexo portuário. Hoje, Itajaí olha para o seu porto como um atrativo, até mesmo turístico. Eu me recordo e avistar todo o encanto e a beleza dos dois portos,
um olhando para o outro ali. Como é que tu percebe isso na relação com as pessoas? Tu falou no Porto Cidade, e a pergunta que eu te faço é, hoje as pessoas entendem mais em Itajaí a importância do Porto? Como eu lhe disse, nós vivenciamos um momento que aconteceu, a atividade portuária em Itajaí, que é o porto público, ela caiu vertiginosamente. E, mais uma vez, aquilo que nós falamos, né, a importância do porto a nível na atividade econômica, aí se fez registrar. Infelizmente, no dezembro de 2016, a municipalidade de Itajaí tinha saído de 1 bilhão de receitas para 700 milhões. E isso impacta na cidade como um todo, né? Seja a obra, seja a manutenção das suas infraestruturas, na saúde, né? Na segurança. E aí, de novo, como ele disse, com esse crescer a atividade, que nós crescemos novamente. Então, hoje, olha-se para o Porto, não a sua unidade em si, o que ele gera de atividades onde ele está inserido, né, com muita atenção, porque a cidade hoje se enriquece em função do retorno do CNS, do ISS, né, que são os primeiros. Então, hoje, isso está muito claro para a cidade. A cidade tinha se entristecido naquele pujante novamente, né? Então, de alguma forma direta, a construção civil se melhora disso, o próprio comércio, né? E todas as atividades geradas por essa receita adicional gerada pela atividade. Então, foi um grande aprendizado e eu acho que todos nós realmente cada vez mais estaremos mais atentos para que a atividade cumpra o seu dever institucional, como autoridade portuária desse fomento generalizado, né? O complexo está passando também por mudanças também na parte da água. Uma manobra especial de navios de grande porte, e temos ainda uma segunda etapa que vai permitir aí navios com 65, 60 metros de boca. Isso é no nosso país um grande para a tecnologia portuária, para esse ambiente portuário. Como é que Itajaí está lidando com essas mudanças no canal de acesso? Bem, Nascimento, como eu lhe disse, eu já tenho alguns anos de atividade portuária. Comercialmente, lá atrás, a gente fazia trazer os nossos usuários, exportadores e importadores, e com isso forçar os armadores a virem até nós. Infelizmente, essas 5 linhas regulares na costa brasileira, principalmente na parte que está na ordem aí de 11, né? Esses joints, essas uniões deles, e trazer esses navios maiores, que acabam levando 4, 5 vezes do navio que era a época, eles exigiram que nós nos adequássemos para termos a condição de dar atratividade antiga que nós tínhamos, e sim trazer o navio, trazer a linha e aí trazer a carga, né? Então, houve toda uma modificação
maiores navios que frequentam a costa brasileira e até da América do Sul. Nosso recorde aí com 347 metros de comprimento, que nos deixou muito feliz também por ser o primeiro a fazê-lo. Modificamos toda a sinalização, porque a sinalização também era muito antiga e incompatível a bordo, seja ele com seu laptop ou com seu nosso, ele tem as informações hidrodinâmicas online do que está acontecendo na parte interna do porto e na parte externa. Então, isso nos deu um ganho muito grande na parte operacional, das operações dioturnas e também na parte de acréscimo. Claro que, como isso tudo são estágios, e a gente dividiu 700 metros, a gente dividiu para que pudéssemos terra para poder chegar lá. Estamos trabalhando já no segundo momento, que é atingir o navio de 366, que por muito pouco, nessa primeira fase, nós não conseguimos atingir. Então, já estamos desenvolvendo toda a modelagem novamente, de fazer ajustes pequenos no nosso canal para que a gente possa atender, e estamos pleiteando a segunda etapa de 400 metros, aí sim, esse tem um nível de investimento um pouco de recursos federais, estamos tentando colocar no PAU Brasil, que é um novo programa de governo, sabemos de todas as limitações e dificuldades de caixa do governo, e estamos trabalhando também na nossa modelagem da nova concessão, que é da área portuária, né? Que é da atividade. Então, estamos trabalhando nas duas vertentes. Nos nossos estudos de viabilidade técnico-econômica, que já estão sendo, inicialmente, estão elaborados, nós estamos colocando esses eventos para que efetivamente tenha condição. Como eu disse, estamos trabalhando na parte política, de representatividade, em o governo do Estado para conseguir os recursos, e estamos trabalhando também na vertente de buscar isso através de investimentos privados. A EPL está... Na verdade, todas as quartas-feiras nós temos o dia inteiro direcionado a atender as orientações e recomendações da EPL. A EPL contratou uma empresa para desenvolver toda essa modelagem e, nesse primeiro momento, nós estamos sendo diagnosticados, ou seja, todas as quartas-feiras a gente passa por um verdadeiro desmontar da estrutura, né? Então, eles alencaram todos os pontos, estão estudando, seja na parte de pessoal, quadro de pessoal, passivos, seja na parte de bens formais, seja na parte do que nós imaginamos como ser atrativo, né? Então, toda a nossa parte de planejamento, então, tem sido muito rico. Eles têm... O Comércio do Estado de Santa Catarina já esteve num dia participando, demonstrando quais são os seus interesses, quais são os objetivos, o que ela espera de um novo processo, de um novo investimento, de um novo ciclo, né? Os nossos parceiros aqui, né? TUP Portonave, os outros 6 TUPs que nós temos estabelecidos, o que eles têm de almejam, o que eles ampliam, né? O que eles verificam. Estamos estudando as nossas funções institucionais de revisão da autoridade portuária, né? Para salvaguardar a parte de planejamento, já que toda a parte de serviços deve ser transferida à iniciativa privada. Mas aquela condição de termos o regulamento, de termos a aplicação, de termos a cobrança de que esse todo efetivamente ande no interior da sociedade, né? Nós estamos conseguindo, de alguma forma, sensibilizar o governo para essa diretriz. Então, tem sido, assim, eu quero dizer, muito rico a essas participações, essas reuniões, até para nós mesmos, porque como a gente está, desculpa a expressão, mas dissecando a empresa como um todo, tem aparecido
interessante, porque eu, trabalhando com outros portos, eles também dão outras visões. Tem sido muito interessante, mas nesse momento ainda está muito a nível de diagnóstico. Nesse processo, tu falou uma situação interessante de que é manter a autoridade portuária pública, municipal, no caso de vocês, mas manter o ente público. Há uma discussão no cenário nacional, nesses processos de desestatização, tanto do Porto de Santos, quanto também com outros portos que vão entrar nesse processo. Na tua visão, é importante a participação do Estado nesse processo, ou tu acha que no futuro nós conseguiremos largar até mesmo isso para a iniciativa privada? Qual é a tua visão? As que nós temos hoje, elas requerem efetivamente uma concentração naquilo que o Estado faz bem, que é a parte do planejamento estratégico. Tá? As outras atividades que a gente exerce ainda, por causa desse processo de sairmos de administração portuária para a autoridade portuária, nós ainda, no Brasil, ainda não vivenciamos a faculdade do que lá fora é a autoridade portuária. Né? É uma pena, porque como foi hoje as autoridades portuárias, né, que já vem lá desde 1800, que elas já exercem, que elas têm essa característica, né, elas já estão com autoridade portuária avançada, ou seja, elas já estão também se remodelando dentro dessa nova ótica. Mas eu vou lhe dar um exemplo daqui do nosso planejamento que a gente gostaria de manter. Né? Ele disse, por exemplo, que a gente tem uma faculdade dessa interatividade por cidade, que a gente chama de saco da fazenda, que era horrível, hoje passou a ser uma das áreas mais nobres da cidade. Temos a interligação com o Parque da Atalaia, temos a parte do CCP, o Centro Comercial Portuário. Isso, de alguma forma, será que interessaria a um concessionário de um terminal de container? Eu quero dizer que talvez essa função ele fosse deixada relegada, porque o objetivo dele, e está correto, era focar a atividade de exploração comercial do container. Porque, né, se nós olharmos aí, no mundo, 10 grandes empresas, mais de 60% dos terminais de container do Brasil. O core business dela, o negócio dela é operar um terminal de container. Então, assim, começar a botar penduricalho nesta concessionária não é o foco dessa atividade, para que cada vez mais ele se torne mais competitivo, mais real. Em compensação, essa outra atividade das autoridades portuárias fomentarem essa condição de turismo, do navio de turismo, né, que nós temos aqui, graças a Deus, um volume bom de embarque e desembarque, não é trânsito, né? Somos dos 4 portos no Brasil que fazem essa atividade, então tem uma importância muito grande. Isso pode ficar com a autoridade portuária, entendeu? Não que ela vai exercer a visão logística de você fazer o aproveitamento de uma forma econômica, de uma forma gerencial do canal de acesso, que é singelo. Né? Tem que entrar um navio. Aí vai entrar primeiro para navegante, vai entrar para Itajaí, ou vai entrar para um dos... E a gente segue o regulamento de exploração do porto de Itajaí. Então, algumas dessas funções, né, de representatividade junto ao governo, ou coisa parecida, nós entendemos muito que deva ser mantida com a autoridade portuária pública. Volto a dizer, eu também concordo com o governo que a parte de serviços ela deve ser toda transferida para a iniciativa privada. Nós não temos mais capacidade de fazer um serviço com qualidade. A gente depende de processos licitatórios, orçamentários, a burocracia. Pelo que, efetivamente, nós, numa condição estratégica, somos importantes. Nós podemos, como governo, trazer investimentos para a nossa região, autoridade portuária. Eu lhe dou um exemplo, por exemplo, a faculdade de nós mantermos a acessibilidade do canal
a pleno, faz com que nós sejamos o maior porto pesqueiro do Brasil, porque a acessibilidade de terminais pesqueiros aqui sabe que nós mantemos a dragagem, a sinalização, a parte de licenciamento ambiental, todo em dia, né? Então, tem essa condição franqueada. Conseguimos atrair agora um grande investimento por parte da Marinha. Em algum momento, a gente funciona como fomentador da atividade, não fazendo-a. Não, pelo amor de Deus, não temos mais essa capacidade, né? Vamos focar naquilo que nós, como governo, como instituições, podemos fazê-lo na regulamentação, na aplicação, no equilíbrio e no fomento, principalmente, da atividade, gerando riquezas aqui, como a gente tem feito nessa região. Para a gente avançar um pouquinho no assunto, o Porto de Itajaí, vocês têm um grande foco na questão do a questão do translado interno, da cabotagem no Brasil, e também com muito foco no container. Como é que a questão do projeto da BR do Mar? Olha, eu acho que é importante. Nós aqui crescemos esse ano 70% de carga de cabotagem, né? Há muitos anos a gente discute, Nascimento, sobre a condição de feeders, né, que efetivamente, num determinado momento, a nível mercadológico, vai acontecer. Eu não acredito que um navio de 400 metros venha tocando a costa brasileira, como é feito hoje. Eu sei que nossa forma, nós temos aqui, diferentemente das outras regiões, se a gente olhar o nosso mapa mundi, a gente vai ver a grande concentração de linhas de longo curso no hemisfério norte e um ramal, vamos dizer assim, descendo a América do Sul, né, em que ele faz a sua navegação, no meu entender, de entrada e saída, até pela sua importância socioeconômica, principalmente na carga containerizada. É muito interessante, uma vez discutindo com os geoeconômicos que demonstravam uma quantidade maior de PIB, onde eles implantavam terminais de container. Por quê? Porque são cargas com valor agregado e que essa carga é que migra para o container, diferentemente de um granel que precisa de um ramal ferroviário e fica lá estabelecido. Então, assim, eu acredito que sempre aquela região de São Paulo, Santos, vai efetivamente ser o ponto dessas cargas em função do seu PIB e da sua demanda, né? E depois vamos ver como é que vai se comportar esse descer. Muito estranho o que aconteceu nesses últimos anos. Vamos pegar aqui no meridiano, né? Tem Paranaguá, no TCP, né? Tem ali a Hamburgo-Sul em Itapuã, tem aqui em Itajaí a MSC e a IPM Termos. Estranho, né? Esses grandes armadores terem se estabelecido numa faixa. Compensação, se você olhar o nível de navegação, né, você pode ver que tem uma perna longa até Buenos Aires e seu retorno. Então, assim, o que eles estão imaginando nessa latitude? Por que eles, com relação ao estratégico, né? A gente, a nível global, a gente é muito pequeno, né? Então, assim, a gente sabe que o planejamento deles está sempre andando na frente. Então, essa deles investirem nos terminais nessa região sempre me jogou assim uma condição. Será que eles já não estão pensando em feeder? O que eles estão imaginando a nível de realinhamento, né? Mas eu acho que, de alguma forma, para eu acho que nós já tivemos alguns apagões. O nosso custo logístico aqui de Santa Catarina, eu posso dizer, né? Basicamente, o nosso custo, 60% é custo de transporte rodoviário, o que é muito caro. Então, ter a possibilidade de nós modificarmos o nosso custo logístico, tendo outros modais, principalmente o da navegação, é fundamental para que o Brasil cada vez mais se torne competitivo. Vocês têm uma competição interna dentro de Santa Catarina em função dos vários tubos que vocês têm instalados.
mas eu vejo muita discussão no Rio com os portos de Santa Catarina. Como é que tu avalia a relação de cargas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul? Santa Catarina está roubando cargas do Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que não. Não, acho que não. Eu quero dizer que eu não vejo nesse sentido, não. Nós aqui, do Paranaguá para cá, olha, porque realmente, principalmente o nosso grande volume aqui, que é carga frigorificada, né? Olha, a briga é bem grande. Mas sempre, claro, como Rio Grande também, sempre tem a possibilidade que o outro busca lá e faz, é isso mesmo que acontece. Mas eu diria que, olha, realmente a competição aqui está nesse trecho, TCP, Apoá, Portonave e agora IPM, aqui como Porto Público de Itajaí, tem sido muito acirrado, palmo a palmo. A tabela do frete dos caminhoneiros tem incomodado vocês um pouco? Não, não temos tido. Temos aqui uma comissão que é daqui que reúne, verifica os seus pleitos, então é uma atividade que a gente tem monitorada mensalmente, né? Foi criada, ela atende toda essa região aqui, né, do complexo, para que a gente possa ter, de alguma forma, a antecipação sobre as situações. Mas tem essa comissão estabelecida que mensalmente se reúne com os transportadoras e com os sindicatos. Uma avaliação sobre essa mini-reforma da Lei dos Portos, da MP 945. O que tu vê na MP 945? Como tu enxerga essa chamada mini-reforma aí da... Tempo, né? Eu volto a pedir desculpa, mas os exemplos talvez fiquem mais claros. Eu entrei na atividade como concursado da empresa de Portos do Brasil S.A., né? Então, eu tive a oportunidade de administrar um porto como participando de uma holding nacional, né? Que era gerido pela empresa de Portos do Brasil S.A. Com o término dela, nós passamos para a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, por ser a companhia mais próxima. Então, como houve aquele decreto de liquidação da empresa e não era o objetivo acabar com os portos nem com as hidrovias, e isso aconteceu com as hidrovias do Rio Grande do Sul também, ficamos apenas a companhia, quer dizer, deu cada vez mais a necessidade de uma autonomia maior. Porto Itajaí sempre de condição de equilíbrio econômico-financeiro, e aí a gente batalhou e brigou pela primeira delegação no Brasil e municipal. Isso foi um trabalho da comunidade portuária com muito empenho. Tivemos que superar muitas adversidades, porque efetivamente não tinha esse exemplo no Brasil, e a gente conseguiu. Tá? Então, assim, naquele momento, quando veio a delegação, e que ela veio baseada na lei da época, que era 8.630, que previa essa descentralização, foi um momento fantástico para a gente. A gente, inclusive, fez o processo que está findando agora de arrendamento, a gente acresceu o porto em 1.700% em área, é bastante, né? Porque a gente teve uma liberdade, não que não tivesse fiscalizações, mas teve uma liberdade de, num contexto da sociedade, num contexto das pessoas que estavam ali, gerencial, fora de série. Então, assim, nós, e aí não sou só eu, né, todos os administradores portuários, pleiteiam muito, cada vez mais, financeira, né, ela tem equilíbrio também, mas ela tem autonomia, que seja fiscalizada pelos órgãos de controle, mas que elas tenham
efetivamente autonomia, que o governo fique efetivamente com suas diretrizes macro, mas que a gente efetivamente tenha condições de exercer a atividade. Não é uma forma do modelo que deu tanto sucesso no mundo inteiro. Então, essa mini reforma, de alguma forma, já descentralizou algumas ações, né? Não naquilo todo que nós sonhamos como gestores portuários, porque eu acho que seria uma revolução. Foi um grande passo em que todos nós já estamos comemorando, né? Porque houve toda uma centralização que nos dificultou muito no nosso processo. Como é que tu vê a questão tributária? Na questão tributária, mas tu enxerga a questão da guerra fiscal entre os estados e o quanto isso afeta os sistemas portuários? Bem, Nascimento, vamos lá. Santa Catarina, com um trabalho muito forte dos nossos empresários, muito forte, trabalhou muito em cima do governo sempre para não aumentar alíquotas de impostos. Tanto é que nós não aumentamos, nesses últimos anos, as alíquotas de impostos. Isso o que nos facultou? Nos facultou a atração de várias empresas, e aí você gera riqueza, você gera emprego, você gera imposto. O imposto não precisa se vir através de aumento de imposto. Aumento, emprego, você gera riqueza. E é isso que Santa Catarina tem trabalhado. Ele tem tentado mitigar o máximo possível a carga tributária em cima dos empresários. E vem uma outra característica nossa aqui. A gente tem muita importação de insumos da nossa indústria que reexporta o produto, né? Que, de alguma forma, acaba atuando para outros empresários que se estabelecem aqui. Mas o ganho financeiro para o Estado, com o retorno do ICMS gerado por essas atividades, tem sido fantástico. Então, assim, no lugar de criar imposto, criou-se as alternativas que a lei tem facultado. Então, eu acho que é negócio, é mercado, né? E está livre para os outros fazerem, não é impeditivo, né? Então, nós aqui temos trabalhado nisso, trabalhando com a parte de diferenciação de custo logístico em relação ao Santos, que é um tem aqui de tributos, essa carga chegada pelo complexo, chegada por essa região, ainda chega mais barato no interior de São Paulo. Bem, e aí a gente está ganhando volume, está ganhando receita, está gerando emprego. É mercado. Com certeza. Eu quero agradecer algumas participações aqui que nós tivemos do Aloysio Sobreira, parabenizando Marcelo pela intervenção. Também quero mandar um abraço para o Rodrigo Estima, que também está nos acompanhando. Quero trazer aqui também o Marco Figueira, que te deu parabéns pelo empenho, garra portuário, e outras pessoas aqui que participaram da nossa live. Eu queria encerrar te agradecendo, Marcelo, por ter aceitado participar desse encontro, bater um papo sobre esse ótimo momento que vive o estado de Santa Catarina na relação portuária, principalmente vocês no complexo portuário de Itajaí. E queria, então, que tu deixasse uma mensagem aqui, nos acompanhou. Essa live vai estar disponível nas nossas redes sociais. Mensagem final tua, falando desse momento vivido no Porto de Itajaí, um resumo desse grande momento. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui conversando. Desculpa a minha franqueza, de vez em quando, em alguns pontos, mas eu acho que a gente vai realmente aprendendo aí com a vida. E a ideia, quando tem uma oportunidade, tentar... Né? O meu agradecimento e o meu carinho a todos os meus amigos aí que, né, estão me acompanhando, o meu respeito a todos eles também, que realmente sempre, nós sempre nos espelhamos
e nos apoiamos aqui na nossa atividade a todos. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que quando todos efetivamente, quando a sociedade amadurece e busca o bem comum, a gente consegue resultados muito grandes. E isso foi o que vem ocorrendo aqui. A gente vem tentando, de alguma forma, dar essa condição plena. A sociedade tem muita força, a sociedade ela faz acontecer as coisas, né? Então, num determinado momento, mesmo entendendo que a gente vive, né, um contexto todo político, importante para nós como sociedade. Então, essa garra de fazer junto, essa garra de querer construir, independentemente de quem está conduzindo nesse momento, porque isso tudo gira, isso tudo acontece, é o meu agradecimento. Agradecimento a todos que apostaram, acreditaram, e quem vem nos ajudando a construir isso que tem, de alguma forma, gerado todo esse crescimento socioeconômico num momento tão difícil que nós estamos atravessando. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a você, a oportunidade.